minha matéria favorita do ciclo básico, sem sombra de dúvidas, foi neurofisiologia, que é a fisiologia do P3. Tiveram outras matérias muito boas também, como semiologia e a parte inteira de agressão e defesa, imunologia, mas neurofisiologia é simplesmente... é quase perfeito, velho. Você entender como o cérebro funciona. A parte da neurofisiologia, memória, sono vigília, aprendizado, tudo isso, até entender como funciona a motricidade em relação ao sistema nervoso central. Tudo isso é muito interessante. A parte que pega da neuroanatomia é muito pequena, então a grande densidade fica na neuroanatomia e a melhor parte fica aqui na neurofisiologia, que é uma matéria simplesmente fascinante. Então vamos lá, melhor matéria do ciclo básico. Não tem nem o que pensar. Semiologia, de longe, porque é a primeira vez que você vai ter assim, um gostinho do que é ser médico, né? E eu particularmente odiava todas as matérias do P1, P2, P3, bioquímica, BCM, nossa, eu odiava BCM. Que mais? Histologia, essas coisas muito micro, eu nunca gostei muito. Acho que pra mim a melhor matéria do ciclo básico foi de longe fisiologia. Não sei, mas eu acabei me dando muito bem com o assunto em si, com os livros da matéria, e era que eu mais tinha prazer de estudar. E se fosse pra escolher um top 2, por incrível que pareça, eu acho que eu colocaria histologia, porque o resto das matérias eu realmente não... Quê? Sêmio. Ah, é. Tá, eu tinha esquecido que semiologia também era do ciclo básico, pra mim já era algo encaminhado pro clínico. Então eu colocaria, acho que no mesmo patamar essas duas, tanto fisiologia quanto semiologia, e que no geral, pra mim, são as duas matérias mais importantes pra prática médica. Melhor matéria do ciclo básico, sem dúvidas, é a semiologia. Esqueci o que eu ia falar. Melhor matéria do ciclo básico, sem dúvidas, é a semiologia. Se vocês assistiram o último vídeo de perguntas que a gente respondeu, a melhor parte da faculdade para mim era me aproximar da prática médica, da prática clínica. E semiologia é totalmente isso. Então é a gente ir lá, atender o paciente, fazer anamnese ou a história, que é basicamente conversar com o paciente, iniciar uma consulta, fazer exame físico. Então era muito bom. Definitivamente matéria preferida até então. A melhor matéria do ciclo básico para mim foi semiologia, porque é a matéria que a gente vê já no finalzinho do ciclo básico, no quarto período, e é a matéria que tem mais contato com a prática clínica mesmo, que a gente vai mais pro hospital, vê a coisa mais do dia a dia, então é mais interessante. Mas falando dos 3 primeiros períodos, que são aquelas matérias básicas iguais, né, nos 3 primeiros, a que eu gostei mais foi fisiologia, porque era mais palpável, assim, pra mim. A gente estudava os sistemas e tudo. Tinha anatomia também, mas eu não gostava muito, então fisiologia foi o que eu gostei mais. Bom, a melhor matéria não tem nem como comparar, com certeza foi semiologia, que é quando a gente começa a realmente saber o que é que a gente vai fazer na nossa profissão, na prática médica. A gente começa a aprender não só coisas teóricas, mas também coisas práticas e até contato com o paciente, se sentir um pouquinho mais médico, digamos assim. E foi pelo menos onde eu tive a certeza que eu tava no lugar certo. É isso. Caracas. Última vez que eu tento, pelo amor de Deus. Melhor matéria do ciclo básico pra mim foi a fisiologia, mas falando de uma forma assim menos abrangente, né? Especialmente a fisiologia do trato gastrointestinal. Nem pela questão assim da aula em si, né? Mas pela minha afinidade mesmo. Eu gostava antes de entrar na faculdade, mas não sabia que gostava tanto, né? Até estudar e realmente foquei bastante. Foi um assunto que eu gostei muito. Então, pra mim foi a melhor época ali do ciclo básico, porque eu realmente gostava de saber tudo que tinha a ver com a fisiologia do trato gastrointestinal. Não só a fisiologia, mas a anatomia também. E pra mim foi um momento muito bom. Mas semiologia também foi legal, principalmente semiologia do abdômen, que tem muita relação com o trato gastrointestinal, mas é isso aí, já falei demais. E aí galera, então, a matéria que eu mais gostava no ciclo básico era sem dúvidas fisiologia. Porque eu sempre fui um curioso, desde criança eu era curioso. E principalmente curioso pelo corpo humano.
entender como ele funcionava, como é que ele fazia aquilo, por que ele fazia determinadas coisas. E a fisiologia me proporcionou entender isso, como ele funcionava em diversos sistemas, renal, cardíaco, respiratório, enfim. E aí eu conseguia entender, então ele funciona por causa disso, então ele faz isso porque o corpo precisa disso. Então foi sem dúvida uma das matérias que eu mais gostei e sinto saudade dela. Então, a matéria que eu mais gostei do ciclo básico foi SBV, que é Suporte Básico de Vida, que lá na faculdade a gente vê no 4º período. E apesar desse nome de Suporte Básico de Vida, a gente vê um pouquinho mais do que isso. Então a gente vê o suporte avançado de vida, atendimento pré-hospitalar ao paciente politraumatizado, atendimento hospitalar ao paciente grave. Isso tanto a parte do adulto quanto a parte pediátrica. E eu gostei muito desse módulo porque, além da organização, eram assuntos que eu gostava muito e os professores eram muito bons. E até gostei tanto que fiz monitoria esse ano. E apesar do corona ter atrapalhado um pouquinho, foi bastante proveitoso, tanto para rever os assuntos que eu gostei, quanto para ver o que podia ter melhorado e nesse assunto tão importante, né?